Caros amigos, tenho grande prazer em reencontrá-los mais uma vez aqui no canal Crescer. Nós somos um canal destinado ao crescimento intelectual e espiritual das pessoas e da humanidade. Aqui eu recebo a contribuição de muitos amigos e amigas e contribuo da forma que é possível, trazendo algum conhecimento, partilhando experiências e saberes e reflexões a nível filosófico e social. Se você é novo no canal, inscreva-se, compartilhe essa ideia. Este canal é nosso, é um espaço de crescimento mútuo. Hoje eu trouxe para vocês algumas cartas de Sêneca, o filósofo estoico do primeiro século da era cristã. Temos aqui no canal alguns vídeos sobre Sêneca, livros, audiolivros que podem enriquecer a sua vida. Nos cards você vai ver a indicação e você vai ver também nas nossas playlists sobre filosofia helenista. Vamos ler algumas cartas do Sêneca que são destinadas ao seu discípulo Lucílio. São cartas muito interessantes e profundas, porque o Sêneca ele tem uma devoção ao ensino. O foco do Sêneca é guiar aquela alma, aquele espírito e fazer com que aquele jovem possa crescer, possa aumentar e expandir o seu potencial. Imagine você, caro amigo, se você pudesse voltar hoje ao momento em que você tinha 15 anos, ou 20, ou 25. O que você faria da sua vida se pudesse voltar no tempo? Quais as decisões, as escolhas que faria? Quais os pensamentos que gostaria de ter? Os caminhos que gostaria de trilhar? Quase todos nós, quando olhamos para trás, pensamos, caramba, se tivesse alguém para nos guiar ou para me guiar, se tivesse alguém para me aconselhar, para me apontar um caminho. Para alguns, seria aquele pai que não esteve presente ou que morreu, seria aquela mãe que não aconselhou. Então, conselhos fazem falta. E se você é jovem e não começou a viver a vida ainda, então você é uma pessoa agraciada. Sinta-se honrado, porque hoje os conselhos de Sêneca vão servir para ti, para que você possa trilhar um caminho de crescimento e de engrandecimento, lembrando que nada pode ser conquistado de verdade neste mundo que seja exterior, se não foi conquistado primeiramente em nosso interior. Não há riqueza maior fora se você não aprender o significado da riqueza dentro de você. Ok? Então vamos começar. Carta número 1, sobre aproveitar o tempo. Saudações de Sêneca a Lucílio. Capítulo 1. Continue a agir assim, meu querido Lucílio. Liberte-se por sua conta própria. Poupe e salve o seu tempo. Até recentemente tem sido tirado à força de você, ou furtado, ou simplesmente escapado de suas mãos. Faça-se acreditar na verdade de minhas palavras, que certos momentos são arrancados de nós, que alguns são removidos suavemente e que outros fogem além do nosso alcance. O tipo mais desgraçado de perda, no entanto, é aquela devida ao descuido. Ademais, se você prestar atenção ao problema, você verá que a maior parte de nossa vida passa enquanto estamos fazendo coisas desagradáveis. Uma boa parte enquanto não estamos fazendo nada. E tudo isso enquanto estamos fazendo o que não deveria fazer. Olha, amigo, você percebe aqui que neste primeiro capítulo, o Sêneca, ele traz menção àquilo que é mais importante, para Lucílio. Olha, Lucílio, a única coisa que você tem de importante é o seu tempo. Eu fico imaginando quantos jovens hoje não fazem o papel deste Lucílio, gente. E quantos de nós não perdemos tempo por aí fazendo coisa nenhuma. Vamos ao capítulo 2. Qual homem você pode me mostrar que coloque algum valor em seu tempo? Que dá o devido valor a cada dia? Que entende que está morrendo diariamente? Pois estamos equivocados quando pensamos que a morte
é coisa do futuro. A maior parte da morte já passou. Quaisquer anos atrás de nós já estão nas mãos da morte. Portanto, Lucílio, faça como você me escreve que você está fazendo. Mantenha cada hora ao seu alcance. Agarre a tarefa de hoje e você não precisará despertar tanto do amanhã. Enquanto estamos postergando, a vida corre. Olha que interessante, tá? Vocês conseguem perceber aqui? Essa mensagem aqui do capítulo 2, ela é incrível, gente, porque uma vez um homem perguntou, olha, quantos anos você tem? Perguntou isso para um senhor, quantos anos você tem, né? E o senhor olha para ele e diz, bom, eu acho que eu devo ter uns 10 anos, no máximo 11 ou 12. E o cara ficou intrigado, né? Aquele rapaz ficou intrigado lá com aquela resposta e disse, poxa, mas você é um idoso, né? Como é que você está dizendo que só tem 10 anos? Não, é porque eu só tenho uns 10 anos de vida. Ele acreditava que só tinha uns 10 anos ali para viver. Ele estava com uns 60, poderia viver até 70 anos, então, na verdade, ele só tinha cerca de uns 10 anos de vida, porque os 60 anos que passaram não existem mais. Vocês entendem? Cada dia que se passou está nas mãos da morte, porque não volta. Portanto, quando você perde tempo, é tempo de vida. Tempo é a única coisa de verdade que nós temos. Não temos nada mais. Capítulo 3. Nada, Lucílio, é nosso, exceto o tempo. A natureza nos deu o privilégio desta única coisa, tão fugaz e escorregadia, que qualquer um pode esbulhar tal posse. Que tolos são esses mortais! Eles permitem que as coisas mais baratas e inúteis, que podem ser facilmente substituídas, sejam contabilizadas depois de terem sido adquiridas, mas nunca se consideram em dívida quando recebem parte dessa preciosa mercadoria, o tempo. E, no entanto, o tempo é o único empréstimo que nem o mais agradecido destinatário pode pagar. Amigo, como isso é complicado. Essa lição do Sêneca é dolorosa, gente. É dolorosa, inclusive para mim, sabe? Que estou lendo aqui para vocês. É dolorosa porque, às vezes, a gente esquece que a coisa mais preciosa que nós temos é o tempo. A gente esquece que poder viver mais um dia, poder viver mais um ano, poder viver mais uma década, é a única coisa que nós temos de verdade. Então, sabe, será que nós estamos realmente dando valor à nossa vida, ao nosso precioso tempo? Eu fico pensando que, muitas vezes, as pessoas só começarão a dar valor de fato às suas vidas, né, ao tempo de vida que elas têm, quando chegar o dia que elas vão estar numa cama de hospital, ou em estado terminal, em casa, ou em qualquer canto, sabe, o médico disse, olha, você só tem mais 3 meses, ou você só tem mais 6 meses, ou esse pode ser teu último ano de vida. Ou quando a pessoa descobre uma doença, e lembre-se, gente, eu estou falando isso jamais minimizando a dor alheia, que isso inclusive vale para mim, para os meus familiares. Veja, quando você recebe a notícia de que aquele é teu último ano, você tem uma doença que é uma doença gravíssima, e você começa a olhar para o relógio e diz, bom, pode ser este ano, pode ser ano que vem, ou pode ser daqui a 6 meses. Mas olha, você não recebeu essa notícia. Que garantias nós temos que vamos estar aqui em 2024, 2025 ou nos próximos 10 anos? Algumas pessoas fazem planos a longo prazo e elas nem se dão conta que o longo prazo não existe. Devemos planejar sim, mas devemos viver, gente. Viver, valorizar cada momento, cada minuto, cada segundo. É importante. Viver autenticamente. Viver como se a vida fosse aqui e agora. Capítulo 4. Você pode desejar saber como eu, que prego a você, estou praticando. Confesso francamente, meu saldo em conta corrente é como o esperado de alguém generoso, mas cuidadoso. Não posso vangloriar-me
de não desperdiçar nada, mas pelo menos posso lhe dizer o que estou desperdiçando, a causa e a maneira de desperdício. Posso lhe dar as razões pelas quais sou um homem pobre. Minha situação, no entanto, é a mesma de muitos que são reduzidos à miséria sem culpa própria. Todos os perdoam, mas ninguém vem em seu socorro. É isso, gente. Sêneca, neste momento, ele já era uma pessoa idosa e ele sabia o quanto da vida dele ele passou dedicando a guiar pessoas, dedicando à educação do Nero, ao Senado romano, ao conhecimento, e que ele tinha consciência tranquila de boa parte do meu tempo fazendo as coisas que eram proveitosas. Se eu perdi algum tempo, eu sei, eu posso dar razões do tempo que perdi e dos motivos, e as pessoas vão me perdoar porque sabem que eu dediquei minha vida fazendo alguma coisa proveitosa, produtiva. Mas ninguém tem a coragem de trocar o tempo de vida comigo. Sabe, quem tem que viver a vida é você, caro amigo. Mas ninguém poderá viver essa vida por você. Só você prestar conta no último dia. Capítulo 5. Qual é o estado das coisas, então? É isto. Eu não considero um homem como pobre se o pouco que lhe resta é o suficiente. Contudo, aconselho-o a preservar o que é realmente seu. Nunca é cedo demais para começar, pois, como acreditavam os nossos antepassados, é demasiado tarde para gastarmos quando chegamos às raspas do tacho. Daquilo que permanece no fundo, a quantidade é pouca e a qualidade é vil. Mantenha-se forte, mantenha-se bem, meu amado Lucílio. E aqui, gente, nós terminamos esta primeira carta, essa primeira epístola, e vocês percebem a preocupação de Sêneca. Mas olha, Sêneca, a preocupação do Sêneca com Lucílio, mas olha, Lucílio, é isso. Não adianta se preocupar com o fim quando você já chega no final ali que não tem mais o que fazer, né? Você não vai se preocupar com a comida quando a comida já acabou, já está no fundo da panela, né? E você tem apenas que raspar a panela para tirar alguma coisa de dentro, tá certo? Mas se preocupa agora, enquanto você está vivendo bem, enquanto você tem todo o tempo do mundo. Se preocupa agora enquanto você é jovem, para fazer algo que seja realmente honrado, proveitoso. Vamos à segunda epístola. Sobre a falta de foco na leitura. Esse tema é interessante, gente. Imagina quantas pessoas não leem, quantas pessoas não estudam, não se dedicam ao seu crescimento. E assim começa esta carta. Saudações de Sêneca a Lucílio. Capítulo 1. Julgando pelo que você me escreve e pelo que eu ouço, eu estou formando uma boa opinião a respeito de seu futuro. Você não corre para cá e para lá e se distrai mudando sua morada, pois tal inquietação é o sinal de um espírito desordenado. A principal indicação, na minha opinião, de uma mente bem ordenada é a habilidade de um homem em permanecer em um lugar e ficar em sua própria companhia. É interessante isso que ele está falando, pessoal. Sabe aquelas pessoas que são inquietas demais? Porque não conseguem se dedicar, se concentrar, pegar um livro e ler, focar no seu futuro, construir uma rotina de hábitos saudáveis, de meditação, seja na religião, seja na filosofia, seja estudando livros de psicologia, de autoconhecimento, autoajuda, ou aquelas que estão estudando empreendedorismo. A pessoa que fica mudando de um ponto em outro, inquieta, não pode alcançar nada. Neste canal nós temos uma playlist sobre Júlio Paió, um pedagogo muito importante no seu tempo, que diz o seguinte: olha, as pessoas que ficam mudando de conhecimento em conhecimento, elas não podem aprofundar, crescer de verdade, que elas vão saber um pouco sobre quase tudo e não vai saber nada de verdade. Então, na época do Sêneca, lá no primeiro século da era cristã, isso já era verdade. Nós temos que dedicar o nosso espírito ao crescimento intelectual, à leitura, à interpretação, ao entendimento. Capítulo 2. Tenha cuidado, no entanto,
para que esta leitura de muitos autores e livros de qualquer espécie possam tender a torná-lo dispersivo e instável. Você deve permanecer entre um número limitado de mestres pensadores e digerir suas obras, para que construa ideias firmes em sua mente. Estar em todo lugar significa também estar em lugar nenhum. Quando uma pessoa gasta todo o seu tempo em viagens ao estrangeiro, ela termina por ter muitos conhecidos, mas nenhum amigo. E a mesma coisa deve ser válida para os homens que procuram conhecimento íntimo, com nenhum autor único, mas visita todos de uma maneira precipitada e apressada. Olha para aí, gente, né? Que conselho maravilhoso. Se você lê tudo, mas não se aprofunda em nada, então você não vai conhecer plenamente. Capítulo 3. O alimento não faz bem e não é assimilado pelo corpo se ele deixa o estômago assim que é comido. Nada impede uma cura tanto quanto a mudança frequente de medicamento. Nenhuma ferida cicatrizará quando um bálsamo for tentado um após o outro. Uma planta que é movida frequentemente nunca poderá crescer forte. Não há nada tão eficaz que possa ser útil enquanto está sendo deslocado. E na leitura de muitos livros há distração. Por conseguinte, uma vez que não é possível ler todos os livros que você pode possuir, é suficiente possuir apenas tantos livros quanto você pode ler. Olha, gente, foram muitos. Ele usou aqui muitos jogos de palavras, né? Muitos ditados populares para dizer o seguinte: não fica pulando de livro em livro, de gênero em gênero. Pega um conjunto de livros do mesmo autor, do mesmo gênero e se aprofunda. Depois você muda o gênero, depois você muda o estilo, o livro. Essa metodologia do Sêneca, gente, inclusive, é válida hoje. Vocês imaginam uma pessoa que quer aprender sobre finanças pessoais e num dia lê um livro de finanças, no outro dia lê um livro de romance, no outro dia lê um livro de psicologia? Não pode. Se dedica àquilo que vai suprir a tua necessidade. Se torne um expert. Aprenda. Tenha pelo menos a dignidade de aprender profundamente uma coisa. Mantenha o foco, uma única coisa. Capítulo 4. Mas você responde: eu desejo mergulhar primeiramente em um livro e então em outro. Eu lhe digo que é o sinal de gula brincar com muitos pratos, pois quando são múltiplos e variados, eles enfastiam, mas não alimentam. Então você deve sempre ler autores de qualidade. E quando você anseia uma mudança, retroceda àqueles que você leu antes. Cada dia adquira algo que o fortaleça contra a pobreza, contra a morte e contra outros infortúnios. E depois de ter examinado muitos pensamentos, selecione um para ser completamente digerido naquele dia. Sabe, gente, esse ponto aqui do capítulo 4 me lembrou um autor muito interessante e um pouco terrível, né, para jovens, inclusive eu não aconselho para jovens, que é o Schopenhauer. Uma vez o Schopenhauer falou sobre isso, né, ele fez uma crítica no livro ali, Como Ler Livros, né, e Como Escrever. Ele fez uma crítica àquelas pessoas que não liam autores clássicos de verdade, escritores, né, que lançaram teses importantes. Só ficavam lendo comentadores, pulando de obra em obra, pulando de livro em livro e aprendendo a partir dos comentários. É uma coisa preocupante, porque isso reflete muito a pobreza intelectual de nossa época. Vocês imaginam agora, gente, quanto dos nossos alunos, ao invés de estudar os livros que nós indicamos, eu tenho aqui na minha estante cerca de uns 230 livros ou mais, não lembro. E aí você, por exemplo, você quer fazer um trabalho com jovens para que eles façam uma crítica social, né, de sistemas sociopolíticos, socioeconômicos, e você indica o livro de George Orwell, né, que é ele, Revolução dos Bichos, 1964. E aí o jovem vai lá no chat GPT, aquela ferramenta, né, que dá respostas, e ali o jovem pega um resumo pronto da internet. Qual é o nível de crescimento intelectual que a nossa juventude vai ter se tudo vem fácil demais? Gente, é a boa e velha diferença. Aqui na minha região, nós temos o costume de comer algumas coisas da terra, batata, inhame, macaxeira, cuscuz. E aí a gente come aquela comida pesada. Enquanto você deixa de comer uma comida dessa e vai comer pão,
bolachas, você sente a diferença. Enche a barriga, mas não dá força, não nutre. Parece que fica alguma coisa faltando. Vocês me entendem? Ler é isso, gente. Ler o livro certo, ler o autor certo, faz muita diferença. Investigar profundamente as bases do conhecimento faz diferença. Vamos ao capítulo 5. Esta é minha própria prática. Das muitas coisas que eu li, eu reivindico uma parte para mim. A reflexão para hoje é uma que eu descobri em Epicuro, porque eu sou acostumado a entrar até mesmo no campo do inimigo, não como um desertor, mas como um observador. Gente, nós temos aqui no canal um começo, assim, nós temos um audiolivro de Epicuro também, tá certo? Temos um audiolivro de Epicuro e está aí para vocês, vai estar no final desse vídeo. E é muito interessante porque Sêneca e Epicuro, eles tinham divergências. Ambos faziam parte da filosofia helenista, mas o Epicuro, ele tinha uma visão diferente sobre a felicidade. E Sêneca tinha uma visão mais estoica. O Epicuro tinha a visão epicurista, um outro viés de como ser feliz, sobre a busca da serenidade da alma, da paz, da tranquilidade. Vejam bem, Sêneca está dizendo que a divergência com Epicuro não impedia de estudar Epicuro, gente. O Sêneca não ia até o Epicuro com desdém, mas ia observar suas teses, aprender, obter conhecimento e ver se as teses estavam corretas ou incorretas, porque o objetivo do Sêneca era observar atentamente as teses do seu opositor. Ele chama aqui, inimigo. Eu entro no campo do inimigo. Eu lembrei de um autor que gostava de escrever muitas cartas. Ele chamava-se Paulo, né? Ou Paulo de Tarso, um escritor da Bíblia. E ele disse bem assim, olha, julgai todas as coisas, mas retende aquilo que é bom. Ou seja, você tem que fazer o julgamento. É uma coisa que nos nossos tempos está em falta. As pessoas brigam muito porque elas não têm coragem de julgar o conhecimento, as teses do seu opositor. Imagina a pessoa da esquerda lendo os textos das pessoas que são da direita, as pessoas da direita lendo os textos das pessoas que são da esquerda. Isso poderia, sabe, ocasionar uma mudança. Ao invés de ter tantas brigas, a pessoa poder, não, realmente existe um ponto de convergência, ou existem divergências, mas que podem ser resolvidas em nosso tempo. Sabe, gente, se as pessoas pudessem estudar de verdade para encontrar caminhos, construir pontes e não construir barreiras e muralhas. Vamos ao capítulo 6. Ele diz: a pobreza satisfeita é uma propriedade honrosa. Na verdade, se estiver satisfeito, não é pobreza. Não é o homem que tem pouco, mas o homem que anseia mais. É quem é pobre. O que importa, o que um homem tenha guardado em seu cofre ou em seu armazém. Grandes são os seus rebanhos, e quão gordos são os seus dividendos, se ele cobiça a propriedade do seu vizinho, e não conta os seus ganhos passados, mas as suas esperanças de ganhos vindouros. Você pergunta qual é o limite adequado para a riqueza? Primeiro, ter o que é necessário, e segundo, ter o que é suficiente. Mantenha-se firme, mantenha-se bem, Lucílio.